milionário achou que morreria sozinho, até que uma menina misteriosa apareceu em seu quarto e revelou um segredo que mudaria tudo. Antes de continuar, peço que apoie o nosso canal curtindo este vídeo e se inscrevendo. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Agora, respire fundo, deixe o mundo lá fora por um instante e venha comigo conhecer essa emocionante história. A chuva caía fina sobre São Paulo naquela noite, lavando os vidros enormes do hospital de luxo, onde João Carvalho estava internado há semanas. O quarto amplo e silencioso era cercado por equipamentos modernos, mas nem todo o dinheiro do mundo era capaz de preencher o vazio dentro dele. A solidão se tornara sua única companheira. Os médicos haviam dito que ele estava estável, que havia vencido a pior fase da doença. Mas qual era o sentido de continuar vivo se não havia ninguém esperando por ele? Os olhos de João, antes cheios de vida e ambição, agora só refletiam o peso dos anos e das escolhas erradas. Ele acumulou riqueza, construiu um império, mas perdeu o que realmente importava. Sobre a mesa ao lado da cama havia apenas uma fotografia, a única que ele fazia questão de manter por perto. Na imagem, uma mulher de sorriso doce segurava uma menina de cabelos dourados, sua esposa e sua filha. A esposa, Luísa, já não estava mais ali. Morreu de tristeza depois que a filha desapareceu. O casamento ruiu, sua vida ruiu, tudo ruiu. E agora ele também estava partindo. Ou pelo menos era o que ele achava. Naquela noite fria e silenciosa, algo inesperado aconteceu. Passos suaves ecoaram pelo quarto. João abriu os olhos devagar, sentindo um arrepio na nuca. A princípio, pensou que era uma alucinação causada pelos remédios, mas então ele viu uma silhueta pequena parada ali na penumbra. Era uma menina. Cabelos loiros, longos e ondulados, olhos grandes e expressivos. Ela o encarava em silêncio, segurando algo entre os dedos pequenos. Um colar. Não era um colar qualquer. João reconheceu o pingente imediatamente. Era o mesmo colar que ele mesmo comprou para sua filha e que ela usava. No dia em que ela desapareceu, o peito dele apertou. A respiração ficou pesada. — Quem é você? Ele perguntou com a voz trêmula. A menina inclinou a cabeça e sussurrou. — Vovô. O mundo de João parou. O coração, que por anos bateu sem emoção, disparou como se quisesse sair do peito. Era impossível. Mas, se era impossível, porque ele sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O tempo pareceu parar no instante em que João ouviu aquela palavra. Vovô. O coração dele acelerou, a mente embaralhada tentando encontrar lógica para algo que não fazia sentido. Quem era aquela menina? A chuva continuava a cair do lado de fora, batendo contra os vidros do hospital, enquanto João se esforçava para respirar. Ele piscou algumas vezes, como se aquilo pudesse apagar a imagem à sua frente, mas a garota continuava ali, segurando aquele colar. O mesmo colar que ele deu para sua pequena filha. Os dedos de João se fecharam ao redor do lençol. A garganta ficou seca. Onde você conseguiu isso? A voz saiu mais fraca do que ele queria. A menina hesitou como se não soubesse responder. Depois apertou o pingente contra o peito e sussurrou. Era da minha mãe. João sentiu um arrepio subir pela espinha. A mãe dela não podia ser. Os olhos dele caíram sobre a menina novamente. Agora, observando melhor, percebeu algo que não tinha notado antes. Os traços dela eram familiares. Cabelos loiros, olhos expressivos, exatamente como Lívia, sua filha desaparecida. O choque o atingiu como um soco. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a porta do quarto se abriu. A enfermeira Helena entrou apressada e, ao ver a menina, arregalou os olhos. Sofia, o que você está fazendo aqui? Sua mãe está te procurando. Sofia. O nome soou estranho e, ao mesmo tempo, certo. João sentiu um turbilhão de pensamentos atravessando sua mente. A enfermeira se virou para ele sem entender o que estava acontecendo. Desculpe, Sr. Carvalho. Essa menina se perdeu no hospital. Vou levá-la de volta para a mãe agora. Mas João não conseguia desviar os olhos do colar, do pingente, do que aquilo poderia significar. Antes que a enfermeira pegasse a menina, ele conseguiu murmurar. Preciso conhecer a mãe dela. Agora. Helena hesitou. A mãe dela está muito preocupada. Ela deve estar na recepção.
Traga-a para cá. A voz de João saiu firme e inegociável. Eu preciso vê-la. A enfermeira ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Pegou a mão da menina e a levou para fora do quarto. João permaneceu ali, respirando fundo, tentando processar o que estava acontecendo. O colar, a menina, o olhar dela. Era uma coincidência? Ou o destino havia trazido de volta a verdade que ele passou uma vida inteira tentando encontrar? E se sua filha nunca tivesse morrido? A espera parecia interminável. O coração de João batia acelerado no peito, a respiração entrecortada enquanto os segundos se arrastavam. A porta do quarto permanecia fechada, e o silêncio denso só aumentava sua angústia. E se estivesse enganado? E se fosse apenas uma coincidência absurda? Ele se obrigava a manter os pés no chão, mas cada fibra do seu ser dizia que não era um erro. O colar, os olhos da menina, o destino não brincava assim. Então, a porta finalmente se abriu. A enfermeira Helena entrou primeiro, com a expressão incerta. E atrás dela veio uma mulher. João prendeu a respiração. Ela parou na entrada segurando a mão da filha, a testa franzida de preocupação. Tinha cabelos castanhos, olhos grandes e um semblante cansado, mas extremamente familiar. João não conseguia se mover. Algo dentro dele gritava que aquela mulher não era uma estranha. Senhor Carvalho? A enfermeira chamou, tirando-o do transe. Esta é Mariana, a mãe de Sofia. O nome ecoou em sua mente como um trovão. Mariana. Seu olhar se prendeu a ela, cada detalhe sendo absorvido como se estivesse diante de um fantasma do passado. Mariana, por outro lado, parecia desconfortável com a intensidade daquele olhar. O que está acontecendo? Ela perguntou com a voz hesitante. Minha filha se perdeu no hospital e me disseram que um paciente a encontrou. Ela olhou para Sofia, que segurava sua mão com força. Ela fez alguma coisa? João abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu peito subia e descia pesadamente. Agora, mais de perto, ele via o que já havia sentido no instante em que viu Sofia. A familiaridade gritante. Era impossível ignorar. Não, ela não fez nada. Murmurou, forçando-se a falar. Mariana relaxou ligeiramente os ombros. Que bom. Ela então virou-se para a filha e abaixou-se na altura dela. Filha, você não pode sair sozinha assim. Me deixou desesperada. Sofia abaixou a cabeça envergonhada. Desculpa, mamãe, eu só queria procurar você. Mariana suspirou e beijou o topo da cabeça da filha. A cena mexeu com João de um jeito que ele não podia explicar. A forma como Mariana falava, o jeito que segurava a menina nos braços, era tão parecido com o que sua esposa fazia com Lívia. Ele se esforçou para manter a calma, mas sabia que não podia deixar passar aquela oportunidade. Você mora aqui em São Paulo? Ele perguntou, tentando parecer neutro. Mariana o encarou como se estranhasse a pergunta. Sim, há alguns anos. E seus pais? Ela franziu a testa. Meus pais adotivos faleceram quando eu era adolescente. Nunca conheci meus pais biológicos. O coração de João quase parou. A respiração ficou presa na garganta. Era real. Uma possibilidade impossível se tornava tangível. Você foi adotada? Perguntou, a voz trêmula. Mariana assentiu devagar. Sim, me disseram que fui encontrada sozinha, num lugar que eu nem lembro direito. O choque percorreu João como um raio. Ele precisava ter certeza. Os olhos dele caíram sobre Sofia, que brincava com um pingente preso a uma corrente dourada. O estômago dele revirou. Ele conhecia aquele colar. Seu coração disparou e ele não conseguiu evitar. Esse colar... Sua voz saiu rouca. Posso vê-lo de perto? Mariana arregalou os olhos. Por quê? Por favor. Ela hesitou, mas pegou o pingente e o ergueu para ele ver melhor. Quando João viu a gravação na parte de trás do colar, o mundo parou. Seus olhos se arregalaram. Suas mãos tremeram. Gravadas na joia estavam as palavras que ele mesmo mandou escrever anos atrás, quando comprou aquele colar para sua filha Lívia, no dia em que ela desapareceu. Para sempre no coração do papai. O chão sumiu sob seus pés. O passado e o presente se chocaram com a força de uma tempestade. Era real. A mulher diante dele não era só uma estranha que cruzou seu caminho. Mariana era Lívia, a filha que ele perdeu há décadas. E agora ela estava bem ali, sem fazer ideia de quem realmente era. O quarto ficou em silêncio. A respiração de João estava pesada, e suas mãos tremiam levemente
enquanto abria sua carteira e puxava uma foto gasta pelo tempo. Era a única lembrança física que ainda tinha de sua filha. Uma garotinha de cabelos castanhos, sorrindo com um coelho de pelúcia nos braços. Ele estendeu a foto para Mariana. Olhe bem para essa imagem. Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Mariana pegou a foto com hesitação. Seus olhos examinaram a imagem e, no mesmo instante, uma sensação estranha tomou conta de seu peito. Ela engoliu em seco. A garotinha na foto parecia familiar. Muito familiar. Isso é impossível, murmurou, sem tirar os olhos da imagem. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se agitar. Pequenos flashes de memória. Cenas desconexas de um passado distante. Memórias que ela nunca conseguiu entender totalmente. Um ônibus. O barulho das rodas no asfalto. O choro de uma mulher. Uma mala caída no chão. O coelho de pelúcia sendo arrancado de seus braços. Mariana piscou rapidamente, tentando afastar a tontura que tomou conta dela. Sua voz falhou. Eu me lembro de um ônibus. João segurou a borda da cama com força. Minha filha, ele disse, controlando a própria emoção. Minha filha desapareceu em uma viagem de São Paulo para Curitiba, quando tinha apenas 5 anos de idade. Mariana olhou para ele, seus olhos arregalados, a respiração acelerada. O quebra-cabeça começou a se encaixar. Ela não era órfã. Ela não foi abandonada. Ela foi sequestrada. O choque tomou conta dela. E então, com um aperto no peito, ela entendeu. João não era um estranho. Ele era seu pai. Mas quem a levou? E por quê? A verdade estava ali, tão perto, e ao mesmo tempo, aterrorizante. O impacto da revelação ainda estava cravado no peito de Mariana. Ela passou anos acreditando que não era desejada, que tinha sido abandonada, que sua história havia começado apenas no dia em que uma família a encontrou e a criou no interior do Paraná. Agora, tudo que ela achava ser verdade se despedaçava diante dela. Ela fechou os olhos por um momento e as memórias começaram a se infiltrar como gotas de chuva, lentas e imprecisas, mas cada vez mais reais. Eu cresci em um lugar muito simples, um vilarejo pequeno onde todo mundo se conhecia. Sua voz tremia. Meus pais adotivos nunca foram ruins comigo, mas nunca demonstraram muito carinho. Cresci com a sensação de que eu não pertencia àquele lugar. João ouvia tudo em silêncio, os olhos presos na filha que acreditava ter perdido para sempre. Eles me diziam que me encontraram sozinha vagando na estrada, mas nunca me explicaram nada além disso. Eu perguntava sobre meu passado, mas sempre me diziam que era melhor não mexer no que já passou. Seu coração acelerava à medida que as lembranças se conectavam. Eu tinha um coelho de pelúcia, e lembro que sempre segurava esse coelho quando me sentia insegura. Agora entendo por quê. Era a única coisa que eu ainda tinha da minha verdadeira casa. Ela desviou o olhar para Sofia, que brincava distraída com um bloquinho de anotações sobre a poltrona. Sua filha, seu maior tesouro. Eu nunca soube o que era ter uma família de verdade. Mas quando Sofia nasceu, eu prometi a mim mesma que nunca deixaria ela se sentir perdida como eu me senti. Aquela frase atingiu João em cheio. Ele entendia cada palavra. Mas agora, Mariana voltou a encará-lo, seus olhos cheios de confusão e dor. Como eu pude esquecer minha própria história? Como fui parar lá longe de tudo e de todos? João não tinha todas as respostas ainda, mas uma coisa era certa. Ele não perderia sua filha novamente. A luz do fim de tarde atravessava as janelas do hospital, tingindo o quarto com tons dourados e alaranjados. João estava sentado na beira da cama, já vestido com roupas comuns, depois de semanas usando apenas o uniforme azul dos pacientes. Seu corpo estava mais forte, mas era sua alma que parecia renovada. Ele sentia algo diferente, algo que não experimentava há anos: esperança. Diante dele, Mariana segurava Sofia pela mão, claramente dividida entre a incerteza e o desejo silencioso de acreditar. Ela escutava João com atenção, mas sua expressão revelava um medo antigo, arraigado em seu coração desde a infância. Eu sei que tudo isso deve estar parecendo um sonho, ou um pesadelo, disse João, a voz carregada de emoção. Mas eu esperei esse momento por tanto tempo. Passei anos me perguntando onde você estava, se estava viva, se ainda pensava em mim.
Mariana abaixou o olhar. Durante toda a vida, acreditou ser uma peça solta no mundo, alguém que não pertencia a lugar nenhum. Como aceitar agora que seu lugar sempre existiu e estava ali diante dela? Eu nem sei quem sou de verdade, murmurou, a voz embargada. Como posso simplesmente ir embora com um estranho? O peito de João se apertou, mas ele assentiu com compreensão. Não era fácil para ela. O tempo havia roubado deles o direito de se conhecerem como pai e filha, mas ele não deixaria que roubasse também a chance de recomeçarem. E então, no meio daquele silêncio denso, Sofia riu baixinho. A pequena olhava para João com o mesmo brilho nos olhos que ele vira há semanas, na noite em que ela entrou por engano no seu quarto de hospital. Sem hesitar, a menina segurou a mão da mãe e sorriu. Ele é o vovô, mamãe. Ele gostou do meu desenho. A voz inocente da menina rasgou o ar como uma verdade impossível de ser negada. João sentiu um nó na garganta. Seu peito se encheu de um calor que há muito não sentia. Vovô. Mariana olhou para a filha, surpresa. Em seus olhos castanhos, João viu as barreiras que ela vinha erguendo a vida inteira começarem a ruir. Será que esse era o recomeço que ela tanto desejou, mas nunca teve coragem de buscar? Ele deu um passo à frente, estendendo a mão para Mariana, mas sem pressa. Ele sabia que não podia forçá-la. Ela precisava escolher. Mariana respirou fundo. O passado ainda era um grande buraco negro em sua mente, cheio de mistérios e memórias fragmentadas. Mas agora, pela primeira vez, ela via um caminho para seguir adiante. Tudo bem, sussurrou, apertando a mão da filha com mais firmeza. Vamos com você. João soltou o ar que nem percebeu estar prendendo. Seus olhos brilharam, não apenas pela emoção, mas pela certeza de que, dessa vez, ele não deixaria sua filha escapar. Na saída do hospital, um carro preto os aguardava. João olhou para Mariana e Sofia antes de abrir a porta. Aquela não era apenas uma carona. Era um passo para um futuro que ele jamais imaginou que teria novamente. Quando o veículo atravessou os portões da mansão, João sentiu algo diferente dentro de si. Pela primeira vez em muitos anos, sua casa não parecia mais um lugar vazio. E naquele instante ele soube. Dessa vez, ele não estava indo para casa sozinho. João tentava aproveitar cada momento ao lado de Mariana e Sofia, mas uma sombra do passado ainda o atormentava. Quem tirou sua filha dele? Ele não podia simplesmente seguir em frente sem saber a verdade. Alguém foi responsável pelo sofrimento de toda uma vida. Determinando-se a ir até o fim, João usou seus contatos e contratou um investigador particular. Ele não descansaria até encontrar as respostas. Dias depois, o detetive voltou com informações chocantes. Mariana foi levada por uma rede de tráfico de crianças que, na época, operava no sul do Brasil. Os sequestradores abordavam famílias em rodoviárias e aeroportos, raptando crianças desacompanhadas ou aproveitando momentos de distração dos pais. O sequestro de Mariana foi planejado. Ela não se perdeu, foi tirada de João de propósito. O mais revoltante, a família que a criou não era apenas uma família bondosa que a encontrou sozinha. Eles estavam envolvidos no esquema. Eles a compraram ilegalmente e a criaram sob um véu de mentiras, impedindo-a de descobrir suas verdadeiras origens. João sentiu a raiva crescer em seu peito. Ele havia passado mais de 2 décadas sem sua filha por causa da ganância de pessoas sem escrúpulos. Ele não pensou 2 vezes antes de agir. Com a ajuda do detetive e de seus advogados, reuniu todas as provas e fez a denúncia às autoridades. O caso ganhou repercussão. A quadrilha foi desmascarada e os envolvidos foram presos. João acompanhou cada atualização, garantindo que a justiça fosse feita. Quando a notícia foi divulgada, Mariana ficou em choque. Por anos ela viveu sem saber a verdade, acreditando que sua história começava apenas no dia em que foi encontrada. Agora, tudo fazia sentido. Ela olhou para João e, pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente segura. O passado não a definia mais. João, por sua vez, percebeu algo ainda mais profundo. Sua fortuna finalmente teve um propósito real. Durante anos, seu dinheiro foi apenas um símbolo de solidão e arrependimento. Agora, foi o instrumento que trouxe sua filha de volta e destruiu aqueles que lhe causaram dor. Mariana e Sofia estavam em casa. Sua família estava completa. Os meses que se seguiram foram de reconstrução e descobertas.
João, que antes acreditava que morreria sozinho, agora vivia uma nova realidade. Sua filha e sua neta estavam ao seu lado. Mariana, depois do choque inicial, começou a se permitir acreditar na verdade. O exame de DNA confirmou o que o colar já havia revelado, mas a conexão entre eles não precisava de provas científicas. Ela sentia no fundo da alma que, de alguma forma, sempre pertenceu àquele homem. A casa de João, antes fria e silenciosa, agora pulsava com vida. O riso infantil de Sofia ecoava pelos corredores e Mariana, pouco a pouco, ocupava um espaço que sempre fora dela. Mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Mariana havia passado a vida inteira sem saber quem era, carregando o peso de um passado que não lembrava. Aceitar que João era seu pai não foi fácil. Ela precisava se reconstruir, entender o que significava pertencer a uma família novamente. João, por outro lado, sabia que não poderia recuperar o tempo perdido, mas estava disposto a fazer cada segundo valer a pena dali em diante. Com o passar dos meses, Mariana começou a usar sua própria história como motivação. Decidiu ajudar outras crianças desaparecidas e mães que buscavam por seus filhos. Com o apoio de João, fundou um projeto social para acolher crianças adotadas, oferecendo suporte psicológico e jurídico para famílias que buscavam reencontros. Foi ali, naquela missão, que ela encontrou seu propósito. Sofia, por sua vez, florescia. Se antes era apenas ela e a mãe, agora tinha um avô carinhoso e uma nova vida cheia de oportunidades. Em um dia ensolarado, João estava sentado no jardim quando Sofia correu até ele com um papel na mão. "Vovô, eu fiz um desenho para você." Ele pegou a folha e sentiu um nó na garganta. No desenho havia 3 pessoas de mãos dadas: ele, Mariana e Sofia. E no topo, em letras coloridas, estava escrito: "Minha família." Os olhos de João se encheram de lágrimas. Durante anos, sua vida girou em torno de dinheiro, poder e conquistas materiais. Mas agora ele sabia qual era a sua verdadeira fortuna. Ele ergueu os olhos para Mariana, que o observava à distância, um sorriso tímido nos lábios. "Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por nos aceitar," ela disse. João balançou a cabeça, segurando firme a pequena mão de Sofia. "Eu que devo agradecer." O vento soprou suavemente, como se o próprio destino estivesse selando aquele momento. João percebeu que, por mais que tivesse se preparado para a morte, a vida ainda tinha planos para ele. E no fim, o que realmente importa não é o que perdemos, mas as segundas chances que temos coragem de aceitar. A vida, por mais imprevisível que seja, sempre encontra um jeito de nos conduzir para onde deveríamos estar. João passou décadas acreditando que estava destinado a morrer sozinho, mas Deus, em sua infinita sabedoria, já havia escrito outro desfecho para sua história. Quantas vezes nos fechamos para o inesperado? Quantas vezes olhamos para nossas dores e acreditamos que nada mais pode ser restaurado? João perdeu tudo, mas, no momento certo, recebeu de volta o que jamais imaginou reencontrar. O tempo de Deus nunca é o nosso. Muitas vezes, o que enxergamos como fim, Ele vê como um recomeço. E quando tudo parece perdido, quando a escuridão da dúvida nos envolve, é nesse instante que o impossível pode acontecer. Se João tivesse desistido, se tivesse se fechado para o que o destino lhe apresentou, jamais teria conhecido Mariana e Sofia. Mas ele abriu o coração, escolheu acreditar, escolheu perdoar o passado e seguir em frente. Às vezes, a vida nos separa para nos ensinar a valorizar quem realmente importa. Mas quando é a hora certa, Deus nos guia de volta ao nosso verdadeiro lugar. Se esta história tocou seu coração, conte nos comentários. Você já viveu uma situação em que percebeu que o tempo de Deus foi perfeito? Queremos muito saber sua história. Compartilhe sua história nos comentários. Talvez suas palavras sejam exatamente o que alguém precisa ler hoje. E nos diga também, de qual cidade você nos assiste? Adoramos interagir com vocês. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família com saúde, paz e felicidade.